Oi, viajantes da vida! Seria bom se Jesus tivesse confiança na nossa capacidade de renovação e transformação moral, não é? Na nossa próxima viagem, nós vamos tratar de um personagem do Evangelho que alcançou esse carinho do Mestre. Jesus confiou tanto nessa mulher que foi para ela que ele se mostrou primeiro para garantir a imortalidade. Então, enquanto roda a vinheta, você aproveita para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber informações sobre novos vídeos, deixe o seu like. Se não gostar no final da palestra, você deixa o dislike e explique para nós. Comente aí embaixo por que gostou ou por que não gostou dessa nossa tarefa, para que nós possamos sempre melhorar e trazer assuntos do seu interesse. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, boa noite. E que nós possamos aproveitar esse mês de aniversário da nossa casa de Paulo de Tarso, que agora no dia 30 vai fazer 28 anos, no dia 30 de novembro, para buscar nos estudos com Jesus, nas instruções do Mestre, nas mais variadas obras espíritas em que elas são tratadas. Também poder mergulhar o nosso pensamento naqueles textos do Novo Testamento, que é onde nós vamos encontrar Jesus. Porque para nós, na doutrina espírita, não há uma obra dita sagrada inquestionável. Então, nós vamos buscar as referências, as informações, e algumas vezes os amigos espirituais, através de médiuns sérios, como o nosso Chico Xavier, acrescentam aqui e ali mais algumas informações a respeito da história de Jesus. Então, às quintas-feiras, ao longo desse mês de novembro de 2019, nós vamos estudar o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, de Humberto de Campos ainda, né? E buscar com ele, nas lições de Jesus, na percepção de que estar próximo de Jesus é um impulso para a transformação. Quando muitas vezes nós nos sentimos abatidos, inferiorizados, infelizes, a ideia de buscar o Mestre, não como aquela ideia banalizada de um Salvador que basta eu dizer que acredito nele, que as minhas dificuldades vão desaparecer, mas como aquele referenciado no Livro dos Espíritos na questão 625, o nosso modelo, o nosso guia. E aí tanto os companheiros aqui presentes, como aqueles que nos acompanham pelo canal no YouTube, nós vamos entender algo interessante. Jamais alguém que se aproximou de Jesus, no sentido de ter contato com as ideias do Mestre, deixou de forma igual à que chegou. Sempre há um impulso transformador. Nem sempre a resposta é imediata, mas sempre há um impulso transformador. Há mais de 2000 anos, quando Jesus esteve materialmente conosco, a sua presença, a sua maneira cativante de falar, a sua autoridade moral de espírito puro, de governador espiritual do planeta, como bem referenciado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, fazia com que as criaturas desejassem aquele reino dos céus de que ele via falar. Buscassem Jesus como as falenas buscam a luz, tentando se aproximar dela, embora não tivéssemos luz própria. Todas as criaturas terrenas daquele momento, do início da transição, de provas e expiações para o mundo de regeneração, que lá se vão 2000 anos nesse processo, queriam ter com Jesus. Alguns, é claro, para se beneficiar. Mas, à medida que o tempo foi passando, nós percebemos, Jesus era um grande semeador. Hoje nós não temos a presença material do Mestre. Temos-la espiritual. Desde a época da codificação, o Espírito de verdade, que muitas vezes escreve de uma forma semelhante à que Jesus fala nos Evangelhos, ao ponto de o próprio Allan Kardec considerar, se não o próprio Jesus, pelo menos uma falange de espíritos sublimados, sob a direção deste Mestre querido. E aí, mesmo hoje, com os textos apenas, sem a presença material, nós, ao nos aproximarmos de Jesus, de novo, sem aquela atitude fugaz, passageira, eu vou buscar Jesus para Ele me salvar. Eu vou buscar Jesus para Ele resolver os meus problemas. Eu vou buscar Jesus para Ele fazer um milagre para mim. Não é esta a proposta da doutrina espírita
para nos aproximarmos de Jesus. Nos aproximarmos de Jesus é buscar a compreensão desse mestre, é entender os seus ensinamentos. E aí, muitos de nós aqui presentes, ou daqueles que estão observando na internet depois, não temos a origem espírita, passamos por outras religiões. E para compreender Jesus, não dá para ser de ouvido, não dá para ser de ouvir falar. Há necessidade de algum esforço de ter contato com a sua mensagem. Então não nos apeguemos apenas ao que disse o sacerdote, ao que diz o palestrante na casa espírita, ao que diz o pastor na igreja protestante, mas vamos consultar as obras. Aqueles que são protestantes, que têm a Bíblia como seu livro sagrado, estudem o Novo Testamento. Ao estudar o Novo Testamento, ao colocar o seu próprio pensamento nos pensamentos de Jesus, nós vamos compreender melhor o Mestre. E às vezes perceber até algumas diferenças. Porque a melhor maneira de nós expormos Jesus aos outros, aqueles de nós que temos o compromisso da tribuna, que temos o compromisso de trazer essa mensagem ao público, é vivenciá-la. Observar muito mais os atos do palestrante, do pastor, do sacerdote, do que os seus discursos fluentes, às vezes embelezados, sim, cheios de palavras e floreios, mas que estão distanciados frequentemente daquela prática, embora do espírita não se exija nenhum atestado de santidade para que ele seja um trabalhador do Cristo. Ao contrário, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como aparece no verso daquelas nossas antigas camisas da Semana Espírita, nós temos o codificador colocando: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más tendências. E é exatamente isso que nós tentamos fazer à medida que vamos aprendendo Jesus, à medida que vamos compreendendo Jesus. E aí uma das questões mais primordiais que a doutrina espírita traz para nós é essa quebra de paradigma do Jesus milagreiro, do Jesus salvador sem esforço, do mestre que basta eu reconhecê-lo como guia e salvador, que eu não tenho que fazer mais nada e já vou para o paraíso. Em doutrina espírita isso não existe. Em doutrina espírita, o reconhecer Jesus como modelo e guia é o início, não é o fim da jornada. É o início de uma proposta de trabalho, de transformação. E é interessante que agora, buscando lá no Novo Testamento, porque é algo que vai ser de acesso a todos aqueles que têm outras religiões também, nós vamos pegar nos 4 evangelhos vários momentos em que Jesus ensina, em que Jesus tem contato pessoal, individual com algumas criaturas, e outros apenas em que ele tem o contato coletivo, em que ele faz sermões. Mas, tanto num caso quanto no outro, ele recorre a alegorias, ele recorre a símbolos, ele recorre a parábolas. E em poucas parábolas, nós poderíamos dizer, nós temos tanta identificação de Jesus num dos personagens, como na parábola do semeador. Aquela em que ele diz que o semeador saiu a semear, as sementes foram caindo pelo caminho, em solos diferentes. E aí a gente já percebe assim, Jesus não veio para os escolhidos. Como semeador, ele veio semear em todos os solos. Não há preconceito com relação ao solo. Se nós imaginarmos a mensagem, a doutrina de Jesus como as sementes, o solo somos nós. Onde essa semente pode cair, se somos superficiais demais, se somos solo raso demais, ela rapidamente vai ser crestada e não vai produzir nada naquele momento. Mas a semente do Evangelho, diferente da semente do vegetal, que fica ali à flor da terra e que pode sim ser comida pelos pássaros, que pode ser crestada pelo sol, ao ser lançada no nosso solo, ela se guarda profundamente. E a partir dali do interior é que ela começa a impulsionar a nossa transformação. Então o primeiro momento, a primeira observação que nós fazemos, e que Humberto de Campos faz questão de destacar para nós, no livro Boa Nova, é que Jesus não vai fazer acepção. Quem quiser aprender com ele, quem quiser assimilar sua doutrina, quem quiser vivenciar seus ensinamentos, terá condições de fazer. Ele estava disponível. Falava com os doutores da lei, falava com os sacerdotes no templo, assim como falava com as prostitutas e com os publicanos, sem nenhuma distinção de solo. Ele queria era lançar as sementes, porque como um bom mensageiro de Deus,
sabe que cada um de nós vai dar frutos no momento em que estiver amadurecido, no momento em que compreender a necessidade de fazer o que se espera para a nossa transformação moral, para a nossa evolução, e não esperar que o mundo espiritual resolva os problemas difíceis de forma fácil. Só que esses problemas difíceis fomos nós mesmos que criamos. Então não há como transferir a responsabilidade para o guia espiritual, para o dirigente do centro, para Deus, para Jesus, para resolver os problemas. Deles nós vamos receber sempre apoio. Dos benfeitores espirituais nós vamos receber sempre boas inspirações. Dos médiuns, dos tarefeiros da jornada espírita, boas energias, boas ideias, convites ao trabalho no bem. E isso vai servir de base para a nossa transformação. Foi assim naquele momento em que o Mestre esteve conosco. Tem sido assim hoje no movimento espírita. É ao ponto de nós podermos repetir no movimento espírita aquilo que Jesus já falava aos discípulos: a seara é vasta, o campo de trabalho a ser realizado, a quantidade de trabalho a se fazer para a transformação do nosso planeta num mundo melhor é uma quantidade imensa. Mas os ceareiros são poucos, dizia Jesus. Aqueles que estão dispostos a pôr a mão na massa, a deixar a condição de assistidos e assumir a condição de cooperadores com Jesus, ainda são menos numerosos. Por isso que aquelas instituições que não prometem a solução fácil, que não colocam à sua fachada um milagre espera por você, não estão cheias. Mas a nossa proposta em doutrina espírita jamais foi a de garantir número, quantidade. O que nós gostamos, o que se propõe em doutrina espírita é qualidade. Qualidade no atendimento, qualidade no trabalho realizado, qualidade na transformação do indivíduo para que ela seja permanente e não um paliativo. E aí a gente começa a perceber o seguinte: mas nem todo mundo responde do mesmo jeito. Tem gente que vem ao centro espírita, que faz o tratamento espiritual, que toma o passe, que bebe água frutificada, que passa pela terapia desobsessiva e tão logo se veja um pouquinho melhorado, acha que não tem mais o compromisso e se escapole. Deixa de buscar o processo de transformação, porque na verdade a grande parte dos sofredores da agora e do tempo do Mestre queria se ver livre da dor, mas não estava disposto a fazer esforços para se livrar da causa das dores. Então a causa permanecia. Tanto é assim que a cada criatura que Jesus beneficiava, a cada indivíduo que Jesus curava, ele dizia: vai e não tornes a errar, para que não te aconteça coisa pior. Ele sabia, como sabemos hoje na doutrina espírita, que se nós não removermos de nós as tendências infelizes, as práticas equivocadas, os pensamentos ruins, as dificuldades vão voltar. As enfermidades vão reaparecer. É como se alguém que tivesse tido uma pneumonia e tão logo estivesse convalescente, acha que pode sair de novo e tomar chuva e tomar friagem. Ela vai ter uma recaída. A mesma coisa com as doenças morais, com aquelas que causam esses transtornos mais graves até do que as doenças físicas. Porque em termos de percepção espírita, nós entendemos, o corpo físico é transitório. Mesmo que ele seja tomado por uma doença avassaladora, terminal, ele pode extinguir-se, mas o espírito não termina. A vida continua. Agora, uma doença moral, uma doença da alma, nós vamos carregar conosco, às vezes, por várias encarnações. E ela é muito mais grave, então, do que a doença física, que passa com o corpo físico que deixa de existir. Lá no Evangelho nós vamos encontrar vários solos diferentes, que não produziram logo que receberam a semente. Alguns tentaram, não é? Alguns fizeram esforços grandes, os discípulos, aqueles primeiros 12, até tentaram dar frutos logo, mas eles ainda tinham tanto que aprender com Jesus, ainda traziam tantos preconceitos da maneira como foram criados, da sua religião ancestral, que era difícil até mesmo para eles entender Jesus e colocar em prática, ao ponto de Simão Pedro, que é o nosso referencial maior das mancadas daqueles seguidores de Jesus naquela época, que representa as mancadas que nós damos hoje também, perguntar quantas vezes deveria perdoar alguém que pecasse contra ele, diante de uma mensagem de Jesus que era de amar os inimigos, de perdoar a quem nos fizesse mal. Então, lógico que era um solo que ainda estava durinho,
Ainda precisava de algumas molhadas, de algumas enxadadas ali para poder ficar mais fofo e poder receber, então, a condição de produzir a partir da semente que lhe foi ofertada. Nós temos alguns que nem sequer cogitaram nisso. Aparece aquela figura simbólica da grande parte das criaturas que hoje, na sociedade como naquela época, estavam mais preocupadas com a percepção dos outros a seu respeito, com o que os outros iam pensar, com o que o mundo podia lhe oferecer. É o tal do mancebo rico, que nem é nominado, não é? Ele é apenas referenciado como um jovem rico, e aí, porque jovem, provavelmente belo, porque belo, certamente muito bem aceito na sociedade, mas que desejava, pelo menos na aparência, no discurso, buscar esse reino oferecido por Jesus. E ele pergunta ao mestre: que deverei fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus discursa para ele, fala a respeito dos mandamentos de Moisés. E ele diz assim: mas isso aí eu faço desde a minha tenra idade. E o mestre então lhe dá o desafio maior: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue. E o jovem, rachou fora, porque ele era muito rico, porque ele tinha interesses imediatos ali a ser cumpridos, como a Amélia Rodrigues bem relata para nós no livro Primícias do Reino, e não produziu frutos naquele momento. O que não quer dizer que num outro momento, que numa outra existência, esse ser reencarnado num outro corpo não tivesse produzido frutos. Nós vamos encontrar uma figura que é daquelas que a gente observa hoje dos pesquisadores contínuos de internet que não usam para nada o conhecimento que adquirem, né? Lá na época de Jesus não tinha internet, então era bate-papo mesmo. E aí Nicodemos, doutor da lei, reconhecendo que Jesus era capaz de produzir fenômenos interessantes, foi ter com ele. Veio com aquele discurso: olha, eu reconheço a sua autoridade, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. E aí Jesus lhe dá a lição da reencarnação, da necessidade de nascer de novo. E ele fica pasmo: mas como assim? Como é que pode a criatura velha nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mãe? Porque na verdade ele já estava satisfeito com o conhecimento que ele tinha de fariseu, de achar que bastava as práticas exteriores no templo de Jerusalém, que bastava fazer a oferta dos dízimos, de ter aquela aparência de homem bom e puro para que ele pudesse ser contemplado com a felicidade. E aí Jesus diz assim: não é tão simples, é necessário que a criatura se renove, que a criatura se transforme. E ali nós temos ao mesmo tempo a lição da transformação moral, que é permanente e constante, e da reencarnação. Ao ponto de quando Nicodemos fala, surpreso que não sabe como isso se dá, Jesus diz: mas tu és doutor em Jerusalém e não sabes isso? E aí fala a respeito da diferença que existe entre a carne e o espírito. Nós vamos perceber que Nicodemos também se afastou dali e não aparece em nenhum outro momento no Evangelho. Nada mais se fala dele, pelo menos nos textos dos 4 evangelhos que aparecem logo no início do Novo Testamento. Nós vamos encontrar também o próprio Judas Iscariote, um dos 12, um daqueles que Jesus pensou poder confiar num primeiro momento para levar a sua mensagem adiante. Porque era uma criatura com atilamento, era uma criatura inteligente, mas, como acontece com muitos de nós nos dias de hoje, empolgado demais com as questões da política terrena, com as questões partidárias. E à época do mestre nós tínhamos 2 partidos, Pelo menos do ponto de vista dos hebreus. Eles, hebreus, o povo escolhido, que sofria dominado pelo outro partido, que era dos romanos, os dominadores. E aí esses romanos dominadores haviam cooptado os sacerdotes, os governantes, para que eles continuassem subjugando, submetendo o povo ao tacão romano. Aqueles mais politizados do ponto de vista da independência de Israel queriam de qualquer jeito separar-se desse jugo. E aí Judas imaginou que se Jesus, com esse poder todo, com essa capacidade toda de arrastar multidões, de convencer massas, fosse preso, fosse de alguma forma ameaçado, os seus seguidores se moveriam para socorrê-lo. Mas a proposta de Jesus não era de guerra, não era de revolução. Muitas pessoas ainda hoje referenciam Jesus como um revolucionário comum. Não, ele nunca quis revolução. A proposta de Jesus é a proposta da divindade para todo o espírito, a de renovação. Porque normalmente a revolução ela visa o quê? É o todo querendo mudar as partes. E a renovação é o contrário disso.
Cada parte tem que se melhorar. E cada parte melhorada vai acabar melhorando tudo. Então é um processo mais lento? É um processo muito mais lento. Renovação, transformação interior é um processo muito mais lento, de milênios às vezes. Tanto que Jesus iniciou a transformação da Terra em mundo de regeneração há mais de 2000 anos e nós não concluímos o processo até agora. E as notícias que vêm agora, cada vez mais intensas, nesse momento agudo, elas fazem crer que estamos longe ainda, né? Mas não estamos tão longe assim, não. Porque na época do Mestre, cada um de nós ia ficar satisfeito de ver essas notícias. E hoje a grande maioria das pessoas já se aborrece. Se aborrece com as notícias de intolerância, se aborrece com as notícias de violência, se aborrece com as notícias da desigualdade social que espalha a pobreza extrema na nossa população, fazendo com que cresça cada vez mais a miséria. Então nós hoje nos indignamos com isso, ainda não fazemos esforços suficientes para mudar. Ainda não estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para mudar isso, mas já ficamos indignados. E a época do Mestre, muitos iam para as arenas, ver pessoas se matando ou serem mortas pelas feras, e aplaudiam, e viravam o dedinho para baixo, esperando que o imperador mandasse um gladiador matar o outro. O vencedor matar o derrotado. Hoje nós ficamos indignados com isso. Ficamos surpresos, insatisfeitos com essa realidade. Então caminhamos, melhoramos. Mas a visão política partidária, principalmente, não deveria ser a nossa visão espírita, embora o espírita deva ser, do ponto de vista da sociedade, um agente político de transformação. O que não deve ser é partidário. E nós transformamos a política nos últimos meses em torcidas de futebol, né? Que as pessoas se recusam a admitir que o seu time só tem perna de pau. E aí ficam insistindo que é o outro time, que é o juiz que é ladrão, e assim as coisas vão, não é? Então é importante nós estarmos alertas em relação a isso. O Evangelho é cheio de solos que receberam a semente. Claro, nós tivemos outras sementes que deram seus frutos. Simão Pedro, João, muitas. E é interessante porque, assim, infelizmente, não é? A cultura judaica, ela é extremamente machista ainda. E nós somos herdeiros dessa cultura machista. Tanto que até hoje, nas fileiras da Igreja Católica, nós não temos mulheres sacerdotes. Mulheres ordenadas, que poderiam levar a mensagem de Jesus, às vezes até com muito mais qualidade do que muitos homens, porque elas saberiam, com um jeito maternal, convencer, atrair, mover as massas. Mas não estão, porque é dito que os homens devem prevalecer. E aí nós vemos que no texto dos evangelhos eles são machistas, sim, e pouco se fala a respeito das mulheres. Um texto ou outro se fala das mulheres que colocavam as suas posses, que hospedavam Jesus nas suas viagens, mas algumas delas nem são nominadas. Nós temos algumas que são referenciadas com relevância, como, por exemplo, Marta, Maria, as irmãs de Lázaro, lá em Betânia, por uma questão muito interessante, porque Jesus utiliza as duas irmãs para trazer para nós reflexões a respeito do que é prioridade. Naquele instante em que Maria para ouvir Jesus falar a respeito do Evangelho, e Marta está preocupada em pôr a mesa, preocupada em arrumar a casa, e de repente ela fala assim: ô Senhor, pede a minha irmã para me ajudar. Ele diz assim: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Não é que Jesus desdenhe do trabalho material, mas que em relação aos valores do Espírito, isso não pode nos cegar. E quantas pessoas alegam não poder frequentar, não digo nem trabalhar, mas frequentar uma reunião na casa espírita, na sua igreja, porque tem que trabalhar muito, porque está num momento de dificuldades materiais, ou porque tem 2 empregos, 3 empregos. Então, ali na passagem de Maria e Marta, Jesus lança a semente para as duas. Maria, como um solo mais preparado, colhe a semente e já começa a refletir sobre como usar aqueles ensinamentos. Marta está mais preocupada com o status de receber o profeta na sua casa, do que em efetivamente parar e aprender com ele os seus ensinamentos para depois colocar em prática. Lázaro, então, ai coitado, esse então era o terceiro da fila. Aparece muito mais até como aquele personagem da ressurreição do que efetivamente como um trabalhador. Mas tanto Marta quanto Lázaro acabaram depois também, como espíritos que são, produzindo os frutos da semente que receberam de Jesus. E assim nós poderíamos passar uma longa hora aqui, falando a respeito de solos que
que receberam a semente do Evangelho e que deram frutos, frutos de paz, frutos de amor. Alguns deles começaram até como adversários, não é? Como Saulo, doutor da lei, que nem conheceu Jesus encarnado, mas que, tomado de orgulho, ele foi atrás e tentava perseguir os seguidores até se deparar com um mestre em espírito às portas de Damasco. E a partir dali começar o seu processo de transformação até ser para nós o nosso Paulo, aquele Paulo de Tarso, que hoje dá nome a esta casa. E sem quem nós não teríamos o Evangelho no Ocidente. A mensagem de Jesus teria morrido como uma seita do judaísmo, se ele não tivesse tido a coragem de trazer aos chamados gentios a mensagem de Jesus. Se não tivesse usado o seu conhecimento do Velho Testamento para respaldar, inclusive, os ensinos que eram dados às criaturas, porque os judaizantes tentavam, de toda forma, colocar a lei de Moisés acima da proposta renovadora de Jesus. E Paulo vem e mostra que a proposta de Jesus atualiza Moisés e ainda acrescenta valor àquela lei. E aí até na literatura espírita nós vamos encontrar alguns solos retardatários, não é? No livro Há 2000 Anos, que é um dos mais belos romances espíritas que nós temos, e a gente sempre repete isso nas palestras, né, gente? Ninguém aprende doutrina espírita lendo romance. Romance é para a gente se distrair, é para a gente passar o tempo. Bons romances vão trazer para nós a aplicação da doutrina. Um bom romance como os da Lavra de Emmanuel, de Chico Xavier e Emmanuel. Um bom romance como os de Victor Hugo, através da Zilda Gama, através do Divaldo Franco. Bons romances vindos através da tia Ivone Pereira. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que têm aparecido mais modernosas e muito pouca qualidade doutrinária tem eles. É importante estar de olhos vivos em relação a isso. Há muito texto psicografado, há muito texto mediúnico que não é espírita. E há muito texto espírita que não precisa ser mediúnico, não é verdade? Então, nesse contexto, nós vamos perceber lá no livro Há 2000 Anos, o senador Publio Lentulus, senador romano, poderoso, mas mesmo quando a família dele é abatida por uma enfermidade estigmatizante como a chamada lepra, como a hanseníase, ele ainda vai todo orgulhoso buscar um clima mais ameno para a filhinha doente melhorar. E aí a esposa percebe, ouve falar de Jesus, são contemporâneos, pede a ele para buscar o socorro do mestre. E aí no momento em que Flávia está quase desencarnando mesmo, que a doença se agrava por demais, ele até toma coragem e vai atrás de Jesus. Recebe a ajuda que o mestre lhe dá, mas não se permite, por orgulho, assumir que aquela divindade proposta por Jesus, que aquele Deus único, que aquele Pai misericordioso e bom, que aquela ideia de que todas as criaturas são irmãs na humanidade, e ele que se dizia superior, ou que se achava superior por ser patrício romano, ele não assume a mensagem do Evangelho naquela encarnação. Só no finalzinho dela que ele percebe o quanto Jesus tinha razão, não é? E aí depois, ao passar do tempo, vai se tornando, em várias outras existências, um mensageiro de Jesus. Este mesmo senador é o Espírito Emmanuel, que psicografa através do Chico Xavier, dos grandes semeadores da semente de Jesus. Ele recebeu a semente, fez que ela desse frutos depois, encarnações depois, e passa a semeá-las para nós. Então é interessante a gente pensar assim, mas eu recebi, eu fui batizado na minha igreja, eu frequentei o grupo jovem da igreja tal, agora eu estou aqui no centro, mas será que nunca vou dar frutos? Calma lá, a gente tem a semente. A pergunta é, o que eu vou fazer com ela? Qual é a minha proposta quando procuro uma casa espírita? Vou usar a semente que eu recebi ou vou continuar buscando receber mais e mais coisas, soluções, socorros, ações, sem que realmente eu me transforme? Porque o Evangelho já está escrito, né? Os personagens que aparecem lá, nós sabemos a história deles. Alguns até revelando os amigos espirituais a história sequente. Porque embora naquele momento, junto, ao lado de Jesus material, Judas Iscariotes não tenha sabido aproveitar a oportunidade, o arrependimento, os erros cometidos e o soerguimento desse Espírito fizeram com que ele depois mostrasse o quanto era fiel ao Mestre. E é de novo Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, que relata para nós o retorno daquele personagem da época de Jesus na figura de Joana d'Arc, lá no século XIV, né, 14 e 15, para poder,
né, saudar as suas consciências, saudar o seu peso na consciência, limpar a sua consciência do abandono, da deserção passada e ao mesmo tempo servir à preparação da mensagem nova que seria do Espiritismo quase 3 séculos depois. Então nós somos chamados a ser solo bom, daquele que da parábola do semeador dá 30 por 1, 70 por 1, 100 por 1, e mesmo assim a gente percebe, né? Até Jesus percebe que o solo bom, em determinadas condições, não vai produzir a mesma coisa, porque depende também do trabalho do lavrador. Agora, o Evangelho tem uma criatura que nós poderíamos, se hoje na sociedade ela estivesse conosco, no momento em que ela viveu antes de conhecer Jesus, ninguém lhe daria crédito. Muitas pessoas, inclusive, essas que ficam pautando a existência dos outros na vigilância do comportamento moral das criaturas em torno, para que os seus não sejam percebidos, como acontece nas diretrizes políticas atuais, ela seria apedrejada, rotulada de mulher de má vida, como era rotulada de mulher de má vida no seu tempo. E aí eu fico encantado, gente. Humberto de Campos dedicou um capítulo inteiro a essa mulher, Maria de Magdala, porque ela, até diferente de Saulo, doutor da lei, que tinha uma base de conhecimento da lei de Deus forte, que estava sempre vinculado às coisas espirituais, embora tivesse uma visão equivocada, ainda preconceituosa dos valores da alma, mas aquele Saulo de Tarso, ele já tinha uma base formada. Construir a partir dali era muito fácil. Para aquela mulher, tudo era mais difícil. Pensa bem, a sociedade era machista, a mulher era um animal de carga. E mais barato ainda, porque assim, o animal de carga, o jumento, ele podia pegar e vender na feira, trocar por outra coisa. A esposa ele só podia devolver para o sogro e para a sogra com carta de divórcio. Então era essa a sociedade do tempo de Jesus. E a gente tem que fazer um esforço danado hoje para que não seja assim, para que se reconheça o valor, a importância do elemento feminino. Na doutrina espírita isso não é grande problema, porque as trabalhadoras espíritas são muito numerosas, mas é algo a sempre se ressaltar e sempre se reconhecer. A mulher na sociedade precisa ser valorizada, precisa compartilhar todas as tarefas e todas as conquistas, nem à frente nem atrás, mas juntos. Assim nós vamos fazer uma sociedade mais forte. E ela não tinha nada disso no seu tempo, né? Se era muito bonita, ela resolveu assim, eu não vou me submeter a ser uma simples matrona, a ser um capacho de um homem, a só ser uma reprodutora para os filhos dele. Não quero. E aí se emancipou, sexualmente diríamos assim, né? Fez a sua própria revolução sexual e se tornou uma cortesã, que era pessimamente vista, embora, pela sua beleza, pela sua capacidade de seduzir, tivesse aos seus pés muitos homens ricos. Vivia num palacete, cercada de perfumes raros, cercada de pedras preciosas, dava festas, que fazem lembrar as nossas chopadas aqui da universidade, né? E ela, aquela coisa toda em que as criaturas se inebriavam do contato com ela e com as suas outras companheiras de vida equivocada. E não há como não dizer, porque quando as pessoas se permitem mercadejar, não tem como dizer que elas acertaram nas suas escolhas de vida. Temos que torcer para que elas façam escolhas melhores. Porque quando a gente escolhe alguma coisa que faz mal para a gente, em primeiro lugar, é a mesma coisa com relação ao dependente químico. Ele está exercendo a liberdade dele, mas ele está fazendo uma escolha que faz mal para ele. Não temos como dizer que é certa. Não podemos, de maneira nenhuma, apedrejá-lo, fechar as portas para essas criaturas. Da mesma forma essa Maria de Magdala. E Jesus tinha essa característica, né? Acolher. Para ele não interessava o tipo de solo, interessava o desejo do solo em receber a semente. E ela que vivia sempre cercada de amantes, cercada de riqueza, se sentia miserável, se sentia incapaz de amar e de ser amada, principalmente. E aí isso causava o que hoje a gente diagnostica facilmente como depressão. Na verdade, se a gente fosse fazer uma análise mais aprofundada do psiquismo de Maria de Magdala antes do seu momento com Jesus, nós diríamos que ela era bipolar. Que em determinados momentos ela estava eufórica, dava festas, dançava, seduzia.
E pouco tempo depois, cessada a festa, fechado o palacete, apagadas as luzes, ela se deprimia ao ponto de pensar em pôr fim à própria vida. Levando a vida nessa tristeza, nesse sofrimento todo, uma das suas serviçais falou com ela certa vez em Magdala, uma das cidades que ficava ali em volta do lago de Genezaré, perto o suficiente de Cafarnaum para que uma simples travessia de barco a levasse até Cafarnaum, e disse assim: olha, senhora, o profeta Nazareno está em nossa cidade, e ele fala com tanto carinho, ele fala com tanta generosidade para as mulheres que têm vida como a nossa. Vamos lá ouvi-lo, talvez ele traga sossego, alento ao seu coração. Porque as servas percebiam, tanto que se dizia que Maria de Magdala tinha sido tomada por demônios, por causa desse seu comportamento oscilante, bipolar, não é? E aí certa vez ela foi. Jesus falava à multidão e ela sentiu o seu mundo íntimo, principalmente a sua maneira de viver, desmoronar. Porque ninguém, homem nenhum havia falado de amor como aquele Jesus falava. Todos desejavam, quando próximos a ela, o seu corpo. Todos desejavam servir-se dela do ponto de vista sexual. Mas ninguém estava disposto a lhe oferecer o afeto que ela buscava. E aquele Jesus falava desse tipo de amor. De um amor que se doa. De um amor que cobre a multidão dos erros. E ela se sentiu encantada com aquele homem. Atraída para ele como alguém que estava desesperado, como alguém que estava no fundo do poço. E aí já aparece o primeiro símbolo de Maria de Magdala para a sociedade atual. Muitas pessoas acham que não tem mais jeito para si. Acham que a sua vida já foi tão torta, que já cometeram tantos erros, que já afundaram tanto no vício que elas não têm mais condições de melhorar. Maria era o símbolo disso naquela sociedade. Alguém que era vista como sem condições de melhorar. E Jesus a acolhe. Nós vamos ver até como. Percebida esse discurso de Jesus, tendo seu olhar em contato com dele, ela sentiu um incêndio interior, Mas aquela coisa boa. Sua alma estava ardendo de vontade de viver aquele reino dos céus, de vontade de experimentar aquele amor prometido por Jesus, mas ela tinha receio, todo mundo a criticava. Então voltou para o palacete, refletindo, remoendo aquelas ideias propostas por Jesus. Naquela noite em especial em que assistiu o mestre, ela não abriu o palacete para festividades. Não teve banquetes. E ela ficou uma noite inteira refletindo. E de repente se põe em lágrimas e chora amargamente, como a gente ouve falar no Evangelho. E aí, chorar amargamente no Evangelho tem uma conotação psicológica interessante. As criaturas que choraram amargamente no Evangelho são exatamente aqueles momentos em que a criatura percebeu como estava e fez os movimentos necessários para o seu despertamento espiritual. Realizou o que era necessário para mudar. Simão Pedro, depois que negou Jesus pela terceira vez, saiu dali da casa de Caifás e chorou amargamente. Porque ele percebeu o quanto era frágil, e após perceber que era frágil, ele fez os esforços para melhorar. E Maria, no seu palacete, tranquila no seu quarto, na sua cama cercada de sedas, chorava amargamente a vida que havia levado. O vazio existencial que ela sentia. A sua pobreza espiritual, apesar de estar num palácio cheio de joias. E aí ela decide, antes que nasça o dia, precisava conversar com Jesus. Jesus, de alguma maneira, iria tirá-la desse vazio. E aí, na alvorada de um dia seguinte, vê-se um barquinho cruzando de Magdala até Cafarnaum. Ela chega à casa de Simão Pedro e Jesus parecia esperar por ela, porque ele a recebe sorrindo. Seja bem-vinda, Maria, hoje nasce para ti o reino dos céus. E ela se espanta, Jesus sabia o nome dela. Como toda criatura que carrega mais culpa do que qualquer outra coisa em suas vidas, ela abaixa os olhos intimidada. Sei que és profeta, Senhor, e por isso mesmo sei que sabes como eu tenho vivido. Mas eu ouvi a tua mensagem e queria ser das tuas ovelhas no reino dos céus. Mas será que Deus me aceitaria? Segunda observação interessante, segunda característica que nos liga a Maria de Magdala. Às vezes nós achamos que não temos mais jeito e não fazemos esforço nenhum. Continuamos a esbonar, minha vida já está perdida mesmo, já ninguém vai me aceitar, e nem tentamos. De outras vezes nós tentamos,
mas já tentamos carregando aquele fardo enorme de culpa, né? Eu fiz assim. Eu cometi. Eu xinguei fulano de tal. Eu assassinei alguém. Eu me droguei durante 20 anos. Eu fui violento durante tantas décadas. Será que Deus vai me perdoar? E na verdade, Deus não tem que perdoar nada, né? Ele nos criou para o progresso. Nós é que precisamos exercitar o auto-perdão. Aqueles a quem nós ferimos, aqueles a quem nós magoamos, também deverão ser buscados em algum momento para nós termos a reconciliação com eles. Mas de Deus nós não temos que ficar pedindo perdão, não. E aí ela vai a Jesus com esse fardo de culpa, se sentindo incapaz. E o mestre diz: rejubila-te, mulher. Por acaso você acha que o nosso Pai criou as criaturas para que elas ficassem permanentemente no pecado? Permanentemente no erro e no sofrimento? Não. Já observou como é que a primavera pinta de flores as ruínas das casas? E aí Maria para pensar, era verdade. Todas as vezes que passava aquele inverno rigoroso, né, e muitas casas eram abandonadas, a pobreza extrema, as criaturas saíam do campo e iam para cidades, ou então saíam de uma cidade para outra, abandonavam a sua choupanazinha lá, abandonavam a sua casinha com uma tranquilidade, porque eles não tinham como carregar. E aquilo ficava em ruínas. E não é que nasciam flores agarradas nas paredes, as eras não pintavam aquelas pedras caídas umas sobre as outras de colorido. Era verdade, a primavera pintava de flores as ruínas das casas nas cidades. E aí Jesus referencia: as ruínas são as criaturas humanas com as suas quedas, mas as flores vêm como um símbolo da esperança de Deus em nós. E aí ela começa a perceber: mas Senhor, falaste de amor, e eu tenho amado tanto, e ainda assim eu sinto sede de amor. No meneio de cabeça, Jesus confirma: mas Maria, tua sede é real, porque as criaturas na terra banalizaram esse sentimento sublime. Hoje só querem amar a quem lhes pode retribuir, só querem buscar o reconhecimento da sociedade, daqueles que lhes podem aplaudir, fazem coisas que não querem, que não gostam, esperando encontrar a aprovação alheia. Esse tipo de amor causa vazio, causa sofrimento. Somente aqueles que renunciam, somente aqueles que muitas vezes até se apagam das suas vontades pessoais para atender às necessidades do que sofrem mais que eles, é que encontram verdadeira fonte de amor. E ela se espanta: mas Senhor, só o amor com sacrifício? Só o amor com renúncia é capaz de saciar a sede, a fome de amor que eu sinto? E Jesus mais uma vez confirma: sim, os grandes conquistadores podem gritar as suas conquistas num campo juncado de cadáveres e sangue, mas somente aquelas criaturas que tombaram no trabalho fazem silêncio bastante para que se ouça a vontade de Deus. E aí nós recebemos um terceiro convite de Jesus. Se nós queremos mudar, se nós queremos uma vida diferente da vida que estamos vivendo, não dá para repetir os atos que estamos realizando até agora e que causaram esse sofrimento. São necessárias ações novas, são necessárias ações diferentes daquelas que nós vínhamos praticando. E aí Maria começa a refletir sobre isso, não é? A renúncia, o autossacrifício por amor. Como ela não conseguia ainda concatenar o que fazer, Jesus lhe dá uma chave: o conhecimento do Mestre, a compreensão de Jesus, buscar no Evangelho, buscar nos textos espíritas que tratam da mensagem de Jesus, provavelmente vai trazer para nós uma chave que vai abrir as portas da nossa renovação. Para Maria de Magdala, foi uma pergunta do Cristo: Maria, na tua condição de mulher, já pensaste no sacrifício das mães? Não são elas que cultivam o jardim da vida? Humildes, apagadas até, se sacrificando. E as criaturas dementadas, os homens, mancham de lama e sangue. E depois de passadas as guerras, depois de passados os tumultos, elas não voltam a cultivar os jardins? E aí aquela referência a trabalho maternal fez com que Maria tivesse mais um choque. Porque aquela sociedade machista, porque aquela sociedade preconceituosa, porque aquela sociedade não acolhedora, como a nossa sociedade hoje precisa ser acolhedora de todas as criaturas que nos buscam.
Na sociedade de Maria seria impossível que uma ex-cortesã conseguisse um casamento, um marido, e com esse marido constituísse uma família e tivesse filhos. E percebendo o seu fracasso íntimo, o seu fracasso naquela existência, a sensação de incapacidade, Maria se lança ao chão e chora. Desgraçada de mim, Senhor, batendo no peito, eu jamais poderei ser mãe. E Jesus vai ao encontro dela, tira do solo e olha nos seus olhos. E lhe entrega a chave da transformação. Mas Maria, qual mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? A que se dedicou apenas aos rebentos da própria carne? Ou aquela que se fez mãe dos filhos de outras mães? Aquela que se fez mãe dos filhos da dor? E aí ela percebeu, não precisava ter filhos da própria carne. Havia tantas criaturas sofredoras e ela tinha tantos dons, tantas qualidades que poderia oferecer aos sofredores. Então é isso, Senhor, disse Maria. Mas nesse momento, sempre tem um mais na nossa caminhada, né? Humberto de Campos coloca esse mais para nós. Nesse momento de despertar de Maria, Simão Pedro passa pela sala. Vê Jesus abraçado com aquela mulher e acha muito estranho, afinal de contas ela era vista como uma mulher de uma vida. Lança sobre ela um olhar de reprovação, daqueles que a gente faz de vez em quando, né? Eu conheço teu passado, aqui você não vai se criar. Não tem gente que faz assim? Olha, não abre espaço para fulana não, viu? Ela já cometeu tantos erros aí. Se ela trabalhar aí no seu centro, ela vai fazer um monte de besteira. E a criatura é cheia de qualidades que ela pode pôr à disposição do trabalho no bem. Basta receber um impulso de confiança, um voto de confiança, de credibilidade. Pedro lança sobre ela aquele olhar de reprovação. Você com a gente, não. Você é diferente de nós, você não é tão boa quanto nós. A sociedade faz isso com muitas pessoas. E às vezes nós nem percebemos que fazemos também. Maria se sentiu oprimida com aquele olhar, ela estava despertando. Ela dizia a Jesus que seria a mãe das suas irmãs de infortúnio, que abriria o seu palácio para acolher os doentes, os enfermos, as crianças miseráveis. E Simão Pedro olha para ela com reprovação, dizendo que ela era incapaz. O olhar dele dizia que ela era incapaz. E ela volta-se para Jesus e diz: mas Senhor, e se não estiveres mais conosco? E a gente percebe a diferença, não é? O Simão Pedro que repele, o Simão Pedro preconceituoso, não dava segurança àquela mulher para ela querer mudar. Daí a necessidade de nós sermos acolhedores, sem julgamentos, empáticos ao abraçar, ao acolher alguém na nossa instituição, no nosso trabalho. E Jesus, o acolhedor, o mestre amoroso, que na sua presença fazia com que ela quisesse ser uma pessoa melhor. Qual dos dois personagens nós gostaríamos de representar hoje? E aí Jesus diz assim: é verdade, Maria, eu serei tirado de vós, mas aqueles que nos amamos permaneceremos vinculados para sempre, unidos para sempre. E Maria se preparava para sair, para iniciar essa nova tentativa de viver, porque não é fácil, né, gente? Depois de décadas acostumada a obter as coisas, a obter favores usando o próprio corpo, agora ter que buscar uma outra maneira de viver e de servir, era complicado. Está certo que a presença de Jesus ajudava. Então ela recolhe os seus pertences, põe o seu véu e às portas da casa de Pedro saindo, Jesus lhe dá mais um reforço. Vai, Maria, diz ele. E ela se volta. Sacrifica-te, ama. Árduo é o caminho, estreita é a porta. Mas só é necessário crer e amar. E a partir daquele momento, daquele divisor de águas na vida de Maria, ela começa a acompanhar o mestre, a mudar a sua vida. Seu palacete não era mais um local onde as cortesãs se reuniam para receber seus clientes, mas se transformou num hospital, numa casa de passagem para viajantes. E ela mesma passou a acompanhar Jesus, bebendo avidamente cada ensinamento do mestre. Em Betânia, num banquete na casa de um outro Simão, um fariseu, ela se aproxima com um cântaro de perfume caro que ela havia comprado e lança sobre o mestre e depois enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, chorando, ao ponto de atrair a cobiça de Judas para que aquele perfume poderia ser usado para dar aos pobres, para ser vendido. Vendido nada, ele queria embolsar isso, para usar na sua causa revolucionária. E a gente percebe quanto que esse espírito foi se transformando numa existência.
numa jornada, a partir de um impulso acolhedor. É claro que vieram os momentos dolorosos da crucificação, vieram os momentos terríveis da incompreensão em que Jesus, tendo feito tanto bem, recebe de paga tanto mal a cruz. Na canção de Tim e Vanessa, que relata esse momento, Maria olha para ele e diz assim: como viver sem o seu olhar? Como viver sem o seu carinho? Porque ela estava realmente ancorada naquele afeto. Mas Jesus tinha sido tirado de nós, materialmente pelo menos, tinha sido tirado de nós. E aí a gente começa a perceber o seguinte: Jesus é muito diferente de nós, não é? A gente às vezes não dá novas chances. E o mestre, ao dar uma nova chance, passa a confiar na transformação do discípulo. Em ninguém ele confiou tanto como em Maria de Magdala, porque ela foi escolhida para ir ao sepulcro e ver o mestre redivivo. Ver aquele espírito rematerializando-se, agora num corpo diferente do corpo de carne, trazendo a mensagem da imortalidade. Maria de Magdala se fez para nós na terra a portadora da mensagem de imortalidade, não só de Jesus, porque se ele pôde voltar do túmulo, nós também podemos. E a partir daquele momento, então, os discípulos felizes, todos eles buscando o momento de servir com Jesus, a mensagem era verdadeira. Olha só que coisa interessante, né? Ela já tinha certeza da mensagem de Jesus antes. E foi ao sepulcro achando que se estivesse perto do corpo, estaria perto do mestre. Mesmo os discípulos precisaram do fenômeno da suposta ressurreição, que na verdade é uma materialização, como a doutrina espírita nos ensina nos dias de hoje, daquele Jesus, para confiar que nós éramos mesmo imortais. E aí os discípulos se erigiram à condição de apóstolos, de divulgadores da mensagem, começaram a se dispersar pela Ásia, voltaram a Jerusalém para levar a mensagem de Jesus, porque eles agora tinham convicção. Depois de ver Jesus redivivo, eles tinham convicção, antes não. E ela tinha convicção plena antes disso. Quando os dois últimos resolveram deixar Cafarnaum e ir para Jerusalém se juntar a Pedro e a João, ela pediu para ir com eles. Eles disseram: não, o teu passado e a tua condição de mulher vão nos atrapalhar, você não pode ir. E ela se viu sozinha. Sozinha mesmo, hein, gente? Tendo que trabalhar, bater de porta em porta para conseguir trabalho humilde, porque mulher não tinha trabalho de relevância. Tinha que ser serviçal. E aí batia na casa das matronas e dizia: para que nós vamos te dar trabalho para você roubar os nossos maridos? Teu passado está aí. Ou então antigos amantes que tentavam seduzi-la, arrastá-la de volta às velhas quedas, e a tudo ela resistia por amor a esse Jesus. Certa vez, estava ela em Magdala, em Dalmanuta, melhor dizendo, que era uma cidade próxima ali de Magdala. E um grupo de leprosos tinha vindo de longe, procuravam Jesus. Eles não sabiam que o mestre tinha sido crucificado em Jerusalém, nada disso. Tinham ouvido falar do profeta Nazareno, que curava os leprosos, e um bando de leprosos foi ao encontro dele, querendo ser curado também. Todo mundo na cidade começou a enxotar os leprosos. Eles eram criaturas ditas imundas naquela sociedade. Foram então parar à beira-mar para descansar. E Maria, ouvindo de que eles estavam ali, foi ao encontro deles. Irmãos, quem buscais? E o líder dos leprosos diz: a Jesus, para que ele nos cure da lepra. E ela diz com os olhos marejados: chegastes tarde. Não compreenderam o amor do nosso mestre e o mataram numa cruz. E aqueles leprosos, como se tivessem sido fulminados por um raio, Jesus era a sua última esperança de uma vida digna, se deixaram tombar na areia ali, temerosos, tristes, chorosos. E Maria ouve repercutir na sua audição espiritual a pergunta do mestre, a chave da sua renovação: mas Maria, qual mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? A que se fez mãe dos filhos da própria carne? Ou a que é mãe dos filhos da dor? E ela se une aos leprosos. Fala a tarde, a noite inteira para eles a respeito da mensagem de esperança de Jesus. De que eles não se abatessem, porque mesmo que estivessem agora sem a presença do mestre, eles podiam contar com o seu amor, com o seu afeto. Só que ao amanhecer, o que as autoridades fizeram? Enxotaram os leprosos. Eles não podiam ficar nas cidades. Tinham que ir para Jerusalém, se internar no Vale dos Imundos. E Maria foi com eles.
E a partir da sua entrada no vale dito dos imundos em Jerusalém, aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi um vale de sombras, de tristeza, de desesperança. Porque todos os dias ao entardecer, Maria se colocava sobre uma pedra e falava àqueles seus irmãos de infortúnio, das esperanças de estar com Jesus mesmo no sofrimento, das bem-aventuranças que viriam para os sofredores, cuidava dos moribundos, velava por eles até o momento extremo. As crianças que tinham sido exiladas no vale, porque olha só como era cruel a ideia judaica, né? O preconceito daquela época. Se um membro da família tivesse a hanseníase, todo mundo tinha que ir para o vale. As crianças, principalmente se seus pais ficassem doentes, tinham que morar no vale. E ela então trazia de novo a vontade de brincar, a alegria de viver para aquelas crianças que estavam ali numa prisão compulsória. O tempo foi passando, os meses se dobraram em anos, os anos se dobraram em algumas décadas. E até que um dia, ao banhar-se, Maria percebe uma mancha violácea sobre o seio. Toma de um espinho, ela sabia quais eram os sintomas da doença. A insensibilidade é o primeiro deles, nas manchas que aparecem. E ao cravar o espinho na pele, não sente dor alguma. Ao subir a sua elevação, a sua pedra de pregações, naquele dia ela abre os braços e diz: meus irmãos, nós, os leprosos, podemos manter a esperança, a confiança em Jesus. E faz um discurso ainda mais emocionado, mais carregado de afetividade, porque ela agora não apenas via, mas também vivia a realidade dolorosa dos seus irmãos do vale. Rapidamente a doença consumiu a sua beleza anterior, os cabelos foram caindo, os olhos foram se tornando mortiços, e ela sentiu que logo não estaria mais na terra. Teve vontade de rever os amigos dos primeiros momentos do Evangelho, mas só duas criaturas talvez a aceitassem. Se quando ela era jovem e bela, eles a repeliram por causa do seu passado, imagine agora a leprosa. Só duas pessoas ainda estavam na sua mente como acolhedores, como Jesus. Maria de Nazaré, lógico, não é? E João, o jovem, o adolescente que à época de Jesus deitava a cabeça no ombro do mestre e ouvia os seus ensinamentos. E ele havia vindo buscar Maria na Judéia e levado para viver em Éfeso, já na Ásia. E ali estava a Mãe Santíssima e o discípulo, agora um homem formado, tomando conta das atividades da igreja naquela cidade de Éfeso. Maria então se despede dos irmãos do vale, faz uma viagem longa pela periferia, seguindo por caminhos pouco movimentados para evitar o vexame de ser escorraçada. Os leprosos tinham que andar com uma sineta para avisar que ia passar um imundo por onde eles estavam indo. Então as vias muito percorridas, normalmente eles eram apedrejados, eles eram empurrados de lado pelas carroças que passavam ou pelas montarias. E ela, para evitar esse vexame, para evitar mais esse sofrimento, resolvia seguir por vias secundárias, o que tornou a viagem ainda mais longa, mais lenta. Quando depois de vários dias de caminhada, ela consegue ver o casario de Éfeso, as casas começando a aparecer no horizonte, o corpo não aguenta mais de cansaço e enfermidade, e ela tomba, pertinho da entrada da cidade. Como era costume, descobriram aquele ser moribundo, montaram para ela uma tenda, porque a mensagem do Cristo já havia tomado conta de Éfeso, então havia cristãos na periferia. E um casal de cristãos amigos montou uma tenda, abrigou Maria de Magdala fora da sua residência, porque eles não podiam ter com ela, e ela teve tempo de rever Maria de Nazaré, de rever João, que agora já era um homem feito, de matar as saudades e lembrar dos tempos em que Jesus esteve com eles materialmente. Assim a doença foi avançando rapidamente, até que numa noite, os irmãos cristãos estavam reunidos ali em torno dela, esperando o momento derradeiro. Ela sentia muitas dores, arfava. Vez que outra, um pequeno gemido, um suspiro saía, escapava do seu peito. Até que repentinamente ela começou a se recordar. O pensamento foi primeiro, não é? De Jesus, de como ele andava pela beira do mar, lá em Cafarnaum, lá em Magdala, em torno do lago de Genezaré, falando da sua mensagem de paz, de amor. E aí os irmãos que estavam em volta orando por ela, esperando o desenlace, sentiram que o corpo foi se acerenando, se aquietando, a respiração foi diminuindo. E repentinamente Maria se viu transportada de novo
estava em Cafarnaum. Recostada em uma alcaparreira antiga, os pássaros cantavam, pipilavam, era entardecer. As ondas fazendo aquele barulho característico, até que em determinado momento uma silhueta toca o solo e ela vê Jesus. E como aconteceu no dia da revelação da imortalidade, lá na entrada do sepulcro, em que ela se volta e diz: Mestre Rabone, estás vivo. Ela de novo salta como uma criança, esquecendo-se que era uma enferma, porque o espírito não tinha enfermidade, só o corpo. Mestre Rabone, estás vivo, e se lança ao abraço com Jesus. Ela não tinha percebido o que aconteceu. O mestre a envolve e diz assim: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, agora vem, eu te espero aqui. E a leva para as regiões superiores do mundo espiritual. A história desse espírito, ela mostra que ninguém, por mais abjeto que tenha sido a sua existência, está impedido de progredir quando compreende Jesus, quando vivencia Jesus. E aí a pergunta: e nós? Quantos de nós ainda nos dizemos incapazes? Quantos de nós dizemos: isso eu não consigo fazer, eu não tenho sangue de barata para perdoar, eu não sou tão bonzinho assim para me desapegar dos meus bens? Mas ela fez tudo isso em uma existência, ao ponto de despertar a confiança do mestre para ser a portadora da mensagem da imortalidade e ao ponto de merecer ser recebida às portas da vida espiritual por aquele mesmo Jesus que ela tanto amou e a quem dedicou a existência inteira na condição de mãe dos filhos da dor. Se ela pôde, com uma vida muito mais atrapalhada e difícil que a nossa, por que nós não poderíamos, não é? Que o contato com Jesus, aqui, através da internet, nas mensagens que são veiculadas, nas nossas várias igrejas, porque nós sabemos que o pessoal do YouTube não é todo espírita, então nós temos aqui católicos, temos protestantes. Sejam bons católicos, sejam bons protestantes, cooperem com Jesus, como Maria fez. Quem sabe ao final da nossa jornada, eu não digo que por Jesus, porque você seria pedir demais, né? Mas que pelo menos o nosso guia espiritual esteja lá às portas esperando assim: olha Maria, ô Vinícius, ô Denise, Nilma, passaste a porta estreita. Agora vem, eu te espero aqui. Porque nós temos mais trabalho ainda para fazer, né? Não é para descansar. Não é um descanso eterno. Mas é uma permanente oportunidade de produzir frutos com as sementes que Jesus planta em nós. E certamente serão frutos de felicidade. Certamente serão frutos de harmonia. Frutos de muita paz, que nós colheremos se tentarmos nos assemelhar a esses espíritos que, ao contato com Jesus, transformaram a sua existência em uma fonte de luz e paz. Muita paz a todos e muito obrigado.